Glória a Deus. Se coloca de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Dá uma esticada no esqueleto aí. Aleluia. Que bom. Que bênção que você veio nessa manhã. E eu tenho a certeza que Deus vai liberar uma palavra para o teu coração, para a tua casa. Nós estamos vivendo um ano de avivamento. Eu já quero declarar no nome de Jesus que a sua casa vai viver um avivamento de Deus. Amém? Aleluia. Cumprimenta esse irmão que está do seu lado aí. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia na mão e abrisse ela no livro de Abacuque, capítulo 3 e o verso 2. Abacuque 3:2. Louvado seja Deus. Abacuque, capítulo 3 e o verso 2. Só para quem não sabe, essa moça que abriu o culto é minha esposa. Né? Pensa numa mulher. Querido, não é nota 10, é nota 1000. É. Glória a Deus. Tem que preparar cedo o terreno, irmão. Louvado seja Deus. Abacuque 3:2, quem achou, diga amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando através das mídias sociais. Que Deus te abençoe. Diz assim o texto sagrado: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Somente até aí. Pode tomar o teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, o tema da mensagem de hoje é o avivamento que precisamos. Qual é o avivamento que você precisa? Qual é o avivamento que você tem buscado da parte do Senhor Deus? É o que eu quero compartilhar com você, quero conversar com você nessa manhã, porque eu sei que uma palavra pode mudar a história da sua casa. Lembra do centurião? Quando ele chega até Jesus e passa para Jesus uma situação, Jesus diz assim: eu vou até lá. Aí aquele homem olha para Jesus e diz: não, basta uma palavra e meu servo sarará. Então é uma palavra. De repente é uma palavra desse altar, ela vai ser liberada para você e vai ser como uma chave, que você vai abrir a porta da bênção e você vai receber ela, e aí só contemplar e testificar o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Queridos, nós entendemos que o avivamento ele vem através da nossa entrega. Nós nos entregamos e mediante a nossa entrega, Deus derrama um avivamento. Nós estamos em um ano profético, um ano onde nós iremos viver o avivamento, que é o tema desse ano, mas só vai acontecer se eu e você se entregar diante dele. Se nós nos entregarmos diante dele, para que a chama seja acesa. Tem como você fazer um churrasco sem carvão? A não ser que seja numa churrasqueira elétrica, né? Mas falando-se de uma churrasqueira, você tem que pôr carvão, você tem que acender, e aquela brasa é onde deixa a carne gostosa, não é assim? Então, eu entendo que o fogo de Deus vem sobre a busca, vem através da palavra dele, através da vontade dele. Então significa que eu preciso buscar ele, buscar um avivamento para minha família, buscar um avivamento para minha casa, mas da forma correta. Às vezes nós vemos pessoas buscando um avivamento da forma errada, e eu quero compartilhar hoje com você como você vai buscar um avivamento. Como você vai em busca de um avivamento, porque primeiro, para buscar um avivamento, tem certas coisas da nossa vida que nós temos que tirar, nós temos que eliminar. Tem certas coisas que Deus não vai derramar, Deus não vai entregar, se eu não tirar aquela sujeirinha. Sabe aquela sujeirinha que às vezes fica? A gente tem que eliminar ela, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, livremos-nos de tudo do que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então significa alguma sujeirinha ao decorrer da nossa caminhada, nós temos que tirar, porque nós temos que deixar o caminho limpo para o avivamento chegar. Nós temos que tirar algo que às vezes está nos atrapalhando
para que o avivamento chegue. E quando eu estou falando de avivamento, eu estou falando do avivamento na sua casa. Eu estou falando do avivamento no seu casamento. Eu estou falando do avivamento, aleluia, com os seus filhos. Querido, vamos ser bem sinceros. Receber um avivamento na igreja é fácil, sim ou não? Claro que é. É fácil. É um louvor, louvar um louvor que mexe com o nosso emocional. É o pregador trazer uma palavra que mexe com o nosso emocional. E ali nós choramos, nós pulamos, nós caímos na presença de Deus e nós nos alegramos, só que o culto acaba. E a nossa vida continua lá fora. Então, o avivamento, ele não é somente no ambiente de culto. O avivamento precisa ser no culto e pós-culto. O avivamento precisa ser na hora que você está lavando aquela louça, irmã, e de repente você começar a falar em língua, e Deus começar a te revelar coisas grandes e firmes que não sabes. Avivamento é quando você estiver trabalhando, meu irmão, e de repente você se deparar com uma situação, onde você não vê uma saída, e de repente Deus te revelar uma saída. Isso é avivamento, mas isso acontece mediante a nossa entrega. Diga, a minha entrega gera avivamento. A nossa entrega, ela gera um avivamento. Então o que eu quero que você entenda é que tudo isso é gostoso de ouvir, né? Quando nós lemos Atos capítulo 2, nós nos alegramos poderosamente, porque nós lemos e criamos uma imaginação na nossa mente. E estavam todos reunidos, e de repente surge um som, como de um vento veemente, impetuoso, e enche aquela casa, e todos são batizados com o Espírito Santo. É gostoso ou não é de ler isso? É gostoso ou não é de ouvir isso? Claro que é. Só que nós esquecemos que para isso acontecer, teve uma entrega, teve um processo. Não foi da água para o vinho. Jesus poderia fazer? Claro que sim. Como fez em João capítulo 2. E uma festa de casamento transformou a água em vinho. Mas o que eu quero que você entenda é que nós precisamos respeitar o processo para viver o avivamento. Porque quando Deus derramar o avivamento na sua família, você vai ver a salvação, você vai ver restauração, você vai ver algo que você nunca imaginou ver, porque você respeitou os processos. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga, respeita o processo. Agora existe algumas coisas que impedem do avivamento. Eu quero falar de 3 coisas que impedem de nós de vivermos um avivamento, e depois eu quero te explicar o que faz, através de você, você viver um avivamento. Então a primeira coisa que trava, que faz você não viver um avivamento, é algo chamado legalismo. Pastor, o que é legalismo? Significa regras acima de Deus e das necessidades humanas. Resumindo, ser um religioso. É eu colocar regras acima de Deus, é eu querer que seja feita a minha vontade, e não a vontade de Deus. Não, mas tem que ser do meu jeito. Em casa eu aprendi assim com os meus pais, foi assim e assim será. Infelizmente você não vai receber um avivamento, porque você está colocando algumas regras. Querido, entenda algo, existem regras matrimonial, familiar, regras dentro da nossa casa, que ela foi instituída e estabelecida por Deus. É Deus. E essas regras, às vezes ela vai contra aquilo que nós queremos. Mas quando eu estabeleço, ou eu desenvolvo legalismo, eu estou dizendo, eu sou religioso, é do meu jeito, é na minha hora, e assim vai ser. Com isso você impede o agir de Deus, você impede o mover de Deus sobre a sua casa. Lembra que nós ouvimos, desde pequeno, pelo menos eu ouvi muito isso, que o avivamento começa na minha casa. E por que nós não estamos vivendo um avivamento da nossa casa? Porque nós sentimos Jesus na igreja, mas não sentimos Jesus na nossa casa. Porque existem algumas regras que eu preciso praticar lá. Eu vou contar o que aconteceu comigo, talvez você já ouviu. Há anos atrás, eu subia num altar, sentia a graça de Deus, ouvia Jesus falar. Era tão gostoso a hora que eu ouvia Jesus falar no meu ouvido, e eu pregava, e eu sentia Deus agindo na igreja, mas quando eu pisava o pé dentro da minha casa, eu não sentia Deus. E para nós, vamos ser sinceros, para nós que somos cristãos, é uma tristeza não sentir Deus. É uma angústia muito grande.
naquele período, eu fiz uma autoanálise. Eu falei, peraí, alguma coisa de errado eu devo estar fazendo. E eu comecei a fazer uma autoanálise e eu percebi que estava tudo certinho, não estava no erro. Eu não estava no pecado, tinha uma vida com Deus, mas eu não sentia Deus. Eu não sentia a graça de Deus. E aí um certo dia, eu cheguei no pastor, falei, paizão, está acontecendo assim, 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 o que o senhor me orienta? Ele falou, eu te oriento a você passar uma noite com Jesus. Posa na igreja. E aí eu passei uma noite com Jesus, me se relacionando, louvando, adorando, lendo, passei uma noite. Quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, era aproximadamente 5h30 da manhã, eu tomei um banho para deitar. Na hora que eu deitei, querido, eu não esqueço, uma voz suave veio na minha orelha e disse, trate bem a minha serva. Trate bem a minha serva. Na hora eu entendi, porque eu era muito ignorante com a minha esposa. E na hora eu acordei, na verdade estava acordado, né? Eu acordei assim, eu olhei para Simone, acordei ela, o que foi? Eu falei, filha, não interessa, eu sei que se você merecendo ou não, eu vou te tratar bem, a partir de hoje, porque Deus falou comigo. E aí eu comecei a mudar comportamento, eu comecei a vigiar, eu comecei a fazer algo diferente, e aí após esses comportamento meu, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Pastor, por que está falando isso? Eu estou falando porque a Bíblia diz que nós homens temos uma responsabilidade muito grande, que nós homens temos que amar a nossa esposa como Cristo ama a igreja. Mas eu não estava fazendo isso, então eu estava desrespeitando, desobedecendo uma ordem divina. Então quando eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus, a glória desce, o avivamento vem, a presença de Deus nós começamos a sentir. Então, pastor, mas o que impede eu de viver um avivamento? Algo chamado liberalismo. O que é liberalismo? É uma teoria política, econômica e social, embasado nas ideias e de liberdade individual. É eu achar que é tudo do meu jeito na minha hora. Sendo que 1 Coríntios capítulo 10 e o verso 23 diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo você pode fazer, sim ou não? Claro que você pode. Você pode fazer tudo. Mas nem tudo te leva até Jesus. Nem tudo te traz paz. Você pode fazer tudo. Se você quiser agora sair daqui e decidir não almoçar, você decide. Se você sair daqui e decidir almoçar, você vai almoçar, porque você decide, a escolha é sua. Então você pode fazer tudo, mas nem tudo te edifica. Nem tudo te convém. Nem tudo te convém. Então, eu posso te dizer que a escolha do avivamento nem é de Deus para nós, é de nós para Deus. Porque é eu que decido. É eu que decido. Nós estávamos agora na sala, e eu fiz uma pergunta que eu quero fazer para você aqui. Seja sincero às mulheres que estão aqui, seja sincero. Olhando para a sua família, para a sua casa, seja sincero, só levanta a mão. Você sabe o que você tem que mudar dentro do seu casamento, dentro da sua família? Quem sabe? Levanta a mão. Pastor, eu sei o que eu tenho que fazer para mudar. Quase 100%. Homem, você sabe o que você tem que mudar? Sim ou não? Dentro da sua casa? Olha que bonito, todo mundo. Agora deixa eu te fazer uma perguntinha. Por que você não muda? Se você já sabe. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe os pontos que você tem que mudar, mas você não muda. Porque mudar faz a gente sair da zona de conforto. Eu tenho que sair da zona de conforto. E o meu pensamento, a minha mentalidade está dizendo o que para mim? Está me trazendo uma informação assim, ó. Fica quietinho aí. Se você mudar, você vai sair da zona de conforto. Então permanece aí. Só que, com isso, a sua casa está perdendo. Seu casamento está perdendo. Seus filhos estão perdendo. Pastor, por que está perdendo? Porque Deus tem algo extraordinário. E Deus está esperando uma ação sua. Querido, o que é para nós fazermos, Deus não vai fazer por nós. O que é para nós é para nós. Lembra de Lázaro? Está morto há 7 dias, certo? Não? Quantos dias? 4 dias. Só que quando Jesus se depara com aquela situação, Jesus não poderia falar assim, Lázaro, rapaz, mete o pé nessa pedra aí, Lázaro. Já sai correndo, glorificando meu nome. Claro que poderia. Mas o que ele fez?
olhou para a galerinha, os discípulos, o pessoal que estava ali, disse assim, ó, tirai a pedra. Tirai a pedra. Aí foram lá, remover a pedra. Aí Jesus falou, Lázaro, sai para... Sabe o que Jesus estava falando? Jesus estava falando assim, ó, o natural vocês fazem, o sobrenatural eu faço. O natural vocês fazem, o avivamento eu trago. Aleluia, glória a Deus. Então o avivamento, ele está em nós, ele está dentro de nós, ele está aqui dentro, só que você precisa tirar de dentro e colocar para fora, você precisa, aleluia. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 10, o verso 20 diz, quero dizer que os pagãos sacrificam e ofereciam os demônios, e não a Deus, e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque se tem uma coisa que impede você de receber o avivamento, é a crença. É você crer no algo que Deus não está. É você acreditar em algo que você aprendeu. Você acreditou naquilo lá. Aleluia. Todo avivamento passa pelo espiritual. Mas nem tudo que passa pelo espiritual é de avivamento. Vou repetir. Todo avivamento passa pelo espiritual, mas nem tudo que passa pelo espiritual é de avivamento. O que eu estou falando? Eu estou querendo te dizer que você não pode espiritualizar tudo. Que você não pode espiritualizar tudo. Aleluia. Você não pode espiritualizar tudo. E que você aprendeu uma crença com seus avós, com seus pais. Você aprendeu algo. E você cresceu com essa crença. Né? E Deus está querendo o quê? Derramar bênção. Só que Deus, ele não é um Deus intrometido. Deus não é um Deus que vai entrar arregaçando. Não, nosso Senhor é cavalheiro. Nosso Senhor é elegante. Então Deus, ele entra mediante ao nosso convite. Quando você diz, Jesus, me ajuda. Ajuda a mudar. Me ajuda a mudar, porque eu não estou legal do jeito que eu estou. E aí Deus começa a entrar. O que eu quero que você entenda é que você aprendeu algo. Vou te dar um exemplo. Quem aprendeu aqui, se uma coruja ficasse em cima do telhado, o que aconteceria? Alguém da casa ia morrer. Não é assim? Eu aprendi e meus pais falavam assim para mim, ó, não passe embaixo de uma escada. Pelo amor de Deus, não deixa o chinelo virado. Pelo amor, não deixa. Então eu cresci com aquilo. Eu cresci. Quando eu vi um chinelo, ou quando eu vi uma coruja, eu falava, pronto, alguém de casa vai morrer, que não seja eu. Eu já ficava com medo. Por quê? Foi uma crença, eu aprendi aquilo lá. Eu aprendi daquela forma. Né? Eu aprendi. Mas eu estou te dando esses exemplos, porque às vezes você aprendeu de outra forma. Mas independente da forma que você aprendeu, existe um Deus que quer escrever uma nova história. Mas para Deus escrever essa nova história, você precisa entender o que a Bíblia diz referente à sua casa. O que Deus quer de você. Pastor, Deus quer que eu seja um pastor, um levita, que é isso. E eu estou seguindo os passos do irmão José. Os passos da irmã Maria. Sei lá. Eu estou seguindo. Querido, para. Segue os passos de Jesus. Querer ser outra pessoa dá muito trabalho. Dá ou não dá? Eu não estou falando que você não tem que espelhar, você tem que espelhar em pessoa. Sim, mas você querer ser, dá muito trabalho. Eu me lembro, nada contra os cowboy. Quem aqui gosta de montar em bezerro, boi? Ninguém? Glória a Deus. Ó a irmã ali. Glória a Deus. Então, nada contra. Olha lá, ó, o Lucas. Mas eu, quando eu era pequeno, eu morei em fazenda. Então eu via os pessoal da fazenda montando em boi e tal. E um falava, 8 segundos, e tem que ficar e tal. Eu falei, eu sou peão de rodeio também? Sim, Eliseu também sou. Aí eu falei pro meu pai, pai, agora eu sou peão de rodeio. Aí meu pai, tá bom. Tipo assim, nem aí pra mim. Aí eu falei, eu preciso de uma cinta. Tá, agora eu sou peão.
Nada contra, irmãos. Deixa quieto isso aí. Nada contra. E aí, eu coloquei, né? Parecia um tablet. Aqui, nada contra. E aí eu ia lá. E um dia eu falei assim, eu sou peão, eu vou montar nesse bezerro. Aí chegou eu lá, querendo ser uma pessoa que eu não era. E aí seguraram o bezerrinho, jogaram eu em cima, até aí tudo bem. Na hora que o camarada falou, abriu a porteira. Gente do céu, eu fiquei no mesmo lugar, só que no chão. O boizinho saiu correndo, largou eu no chão lá, eu caí. Aí eu descobri que ser outra pessoa dá muito trabalho. Falei, deixa ser eu mesmo. Por que eu estou te falando isso? Porque o que você é na igreja, seja na sua casa. O que você é aqui, seja no seu trabalho. Não queira ser outra pessoa, porque ser outra pessoa dá muito trabalho. Jesus te escolheu e te chamou do jeito que você é. Pastor, mas eu falo meio errado, eu sou assim. Claro que você pode melhorar, mas Deus vai te usar e vai derramar a glória dele do jeito que você é. Porque Deus conhece o seu coração. Aleluia! Então seja você mesmo. Pastor, já entendi tudo isso, mas qual é o avivamento que precisamos na família? Qual é o avivamento que nós precisamos na família? Vamos lá. Nós não vamos colocar no telão, ou talvez até passe no telão, mas nós vamos trabalhar aqui em um texto de Josué, capítulo 24, do verso 1 ao 19. Porque aqui nós temos a resposta para como ter um avivamento dentro da minha casa. Então a primeira coisa, para me ter um avivamento dentro da minha casa é, pais, não estou falando pai, estou falando pais, se colocam para liderar com autoridade espiritual. Você é um bom pai, você é uma boa mãe, mas espiritualmente falando, você é um bom líder? Espiritualmente falando, você é um bom líder na sua casa? Quem lidera lá? Quem é o homem daquela casa? Espiritualmente falando, quem é a mulher daquela casa? Verso 1, diz assim, então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel. E eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além de Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Querido, há uma liderança espiritual e há uma liderança carnal. Há uma diferença muito grande. Há uma liderança carnal, você como pai, você como mãe, mas você precisa desenvolver na sua casa a sua liderança espiritual. Prestando um culto racional a Deus. Eu estou te dizendo que você, homem, que você está aqui hoje, ou você está me vendo na sua casa, você precisa exercer a sua função como líder daquela casa. Você quer avivamento, mas não quer a função do avivamento. Você quer receber avivamento, mas você não quer liderar a sua casa. Homem, você tem uma responsabilidade, você é o cabeça daquela casa. Deus te levantou para isso. Mulher, você quer viver um avivamento na sua casa, no seu casamento, mas você está cumprindo o papel que Deus já determinou para você, de edificar, de ajudar, de zelar. Então nós precisamos, primeira coisa, para receber o avivamento, é saber liderar. Hoje é domingo. Talvez seja um dia certo para você exercer a sua liderança. Eu não sei se todos têm o hábito aqui, mas na hora do almoço, ou de um jantar, ou de um café da tarde, exerça a sua liderança, fazendo uma oração agradecendo a Deus. Nós tivemos recentemente a palestra de casais, não sei se alguém, quem estava aqui na palestra de casais? Bastante gente. Nós ensinamos lá como se ungir a mesa. Querido, a mesa da sua casa, ela é o que lá? Diga altar. E altar, entenda algo, a mesa da sua casa, primeiro sábado de todo mês nós temos as nossas palestras, e está sendo bênção. Eu quero que você entenda que a mesa na sua casa, se tiver uma mesa na sua casa, é apenas uma mesa. Agora, se você seguir os passos que Deus nos instruiu, não se torna somente uma mesa, mas se torna um altar de Deus. E nós falamos na palestra de como ungir a mesa, como preparar a mesa.
Aleluia. Primeiro que você tem que ungir os 4 cantos da mesa da sua casa. Não é um altar? Então tem que ter óleo. Óleo não representa a presença, Espírito Santo. Então tem que ter óleo. Então se é altar tem que ter óleo. Enfim, o que eu quero que você entenda é que esta autoridade está na tua mão e você precisa exercer. Se tem uma coisa que destrói a família, é quando não exerce a autoridade. Vou dar um exemplo. Pai, posso ir na casa do meu amiguinho? Aí o pai olha e diz, fala com a sua mãe. Aí chega na mãe, mãe, posso ir na casa do meu amiguinho? Fala com seu pai. Fica um jogando para o outro. Ou quando um filho chega e diz, pai, eu posso fazer isso? E aí o pai, usando a autoridade, diz, não, você não pode fazer. Aí ele contorna a situação, vai na mãe e diz, mãe, eu posso fazer isso? Aí a mãe fala o quê? Pode. Normalmente a criança ela já cresce o quê? Pai ruim, mãe boa. Então mesmo que um esteja errado, se um falou está certo, é aquilo lá. Em casa, tem hora que a Ana Júlia, ela fala algo, a Stefan, ela chega em mim e eu falo não. Aí ela vai na Simone. Quando chega na Simone, a Simone fala, o que o pai falou? O pai falou não, então se o pai falou não, é não. Às vezes eu estou errado, mas ela concorda. Aí no particular ela me fala, está errado. Porque senão você vai dividir a casa. Pastor, palavra forte você vai dividir. Porque os seus filhos não vão ter firmeza na sua liderança. Então seja firme, homem, seja firme, mulher. Quando você exercer essa liderança, não tem como um avivamento não vir. Segunda coisa, eu não vou ler porque o texto é longo para a gente ganhar tempo, mas você anota aí. O verso 3 ao 8 de Josué. Para você receber o avivamento, todos precisam reconhecer os feitos de Deus. Todos precisam reconhecer que Deus é Deus e que Ele faz. Tem como eu receber algo sem reconhecer quem está me entregando algo? Então eu preciso reconhecer que Deus faz. Eu preciso reconhecer que Deus, Ele é Deus da minha vida e na minha casa. Aleluia. E que sem Ele, minha casa não faz sentido. Sem Jesus não faz sentido, querido. É tudo momentâneo. Vamos voltar um pouco atrás? Lembra quando você não era cristão? Lembra, irmão? Você saía, né? Fazia academia. Segundo dia da academia, colocava uma brusinha lá, só o fiozinho aqui atrás. Só o pó da rabiola. Mas se sentia fortão. Saía, não é verdade? E ali você saía, você até se alegrava, mas era uma alegria momentânea. Depois vinham as consequências. Tristeza, sem dinheiro, né? Aí as irmãs olham para mim e dizem, é isso aí mesmo. Só que eu vou falar de você também, irmã. Lembra lá atrás quando você não era cristã? Você acha que Deus não... Deus estava de zóio quando você usava aquele shortinho da Bad Boy. Lembrou, né? Aí você era toda, né? Onde passava, abalava. Mas vinha a consequência depois. Porque era uma alegria momentânea, era uma alegria sem Jesus. Agora vamos trazer para a nossa realidade? Vamos falar para o dia de ontem. Você veio, tomou a Santa Ceia. Alguns foi comer uma pizza. Outros foi comer um lanche. Outros talvez não foi para lugar nenhum, fez que nem eu, foi para casa. Né? Mas você foi feliz. Porque você sabe que Jesus mora em você. Você foi tendo a certeza que Deus é Deus em todo o tempo. Aleluia. Então se hoje você se alegra, não é uma alegria momentânea. Eu lembro que eu tinha momentos de alegria. Me alegrava no final de semana, domingo, triste, angustiado. Perdi o domingo, só deitado. Nem vou falar o que eu fazia. Mas era uma alegria tão momentânea. Hoje nós temos o privilégio de se alegrar na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Nós temos o privilégio, aleluia, querido, se alegre com a sua família. Pastor, a minha família não é perfeita, glória a Deus, e nunca vai ser. Mas você pode alcançar uma família saudável. Aleluia. Tem gente que luta para ter uma família, mas não consegue, você tem. Pastor, mas meu filho é terrível. Quem fez ele?
Pastor, foi Deus. Ah, é? Quem virou os olhinhos lá? Não aguenta. E glorifica a Deus. Que eu quero que você entenda que você tem que glorificar a Deus com a sua família. Aleluia. Você tem que exaltar a Deus com a sua família, querido. Hoje, talvez você tenha o privilégio de estar com a sua família. Tem pessoas que estão chorando hoje, você sabia? Tem pessoas que nesse momento está desesperado, porque na frente dele tem um caixão. Porque na frente dele tem um caixão. Tem pessoas agora que queria, ou num domingo como esse, almoçar com a sua família, mas estão dentro dos hospitais. Tem pessoas que gostariam hoje de estar com os filhos, mas o filho está num presídio, está numa fundação casa. E você tem o privilégio de estar aqui, buscando a Deus e se alegrando na presença dEle. Aleluia. Sabe qual é o maior problema nosso? É que a gente murmura muito e pede muito. Aleluia. Ontem foi a Santa Ceia, eu reuni o Ministério de Louvor aqui, para orar com eles. Eu falei assim, gente, ninguém vai pedir nada. Vocês vão agradecer a Deus. Porque a partir do momento que vocês agradecer, Deus vai manifestar o avivamento. E a nossa oração foi assim ali. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Então, às vezes, a gente tem que agradecer a Deus. Parar um pouco de pedir. Seja sincero, você gosta que uma pessoa toda hora fica pedindo para você? Ó, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Aí dá um tempinho, volta, me dá, me dá, me dá, me dá. Agora vamos levar para o mundo espiritual. Imagina você pedindo toda hora para Deus. Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Agora qual foi o dia que você falou, Senhor, obrigado. Estou enfrentando desafios. Estou enfrentando situações desafiadoras. Mas mesmo assim eu te glorifico. Mesmo assim eu te exalto. Porque o Senhor é meu Deus. Aleluia. Sabe o que traz um avivamento? Existe discernimento para lutar no espírito. Pastor, o que está querendo dizer? Que você precisa entender o mundo espiritual. Que você tem que entender que certas batalhas você vai vencer orientando, dando uma dica, falando, mas existe batalhas espirituais dentro da sua casa que você só vai vencer de joelho dobrado. Você só vai vencer, não adianta. Você só vai vencer. Ah, pastor, mas não. Para de ficar procurando resposta em ser humano. Busque resposta de Deus. Existem situações na sua casa que não foi resolvida ainda, porque você não se levantou, como homem e como mulher, de joelho dobrado. Porque você está lá, abre a Bíblia, Senhor, me dá uma resposta. Fala comigo, aí você abre a palavra, aí vem uma palavra, raça de víbora. Aí você fala assim, ô, inimigo, deixa eu abrir outra. Você quer uma palavra, né? Mas qual foi o dia? Pastor, eu estou enfrentando problema com o seu esposo. Com a esposa, com os filhos. E eu já fui, a equipe pastoral já orou, alguém já orou e não resolveu, já faz meses. O que você tem que fazer? Passa uma noite com Jesus. Entra diante de Deus. Será que Deus não está esperando isso? Será que não é hora de você se levantar e sair dessa zona de conforto e partir para a zona de ataque? Fala, peraí, eu vou vencer, eu vou guerrear, eu vou partir para cima. Sabe por quê? Lucas 10:19 diz que eu tenho autoridade para pisar na cabeça da serpente. Então vou me levantar. Só que as coisas estão acontecendo, e detalhe, você está vendo as coisas indo de mal a pior. As coisas estão acontecendo de mal a pior, e você está lá, mas eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, e nada acontece. E você vai ficar muito tempo assim. Agora, se você se levantar hoje e falar, opa, pera, eu vou me levantar. Pastor, mas eu faço se a minha esposa fizer. Você não precisa dela para você fazer. Ah, mas eu vou me levantar se meu esposo levantar. Quem fala que você precisa dele? Para você entrar numa batalha espiritual, em guerra, você precisa da bênção dele. Mas entra. Ah, mas amanhã, é que tem uns crentes, me perdoe a forma de falar, mas às vezes é meio preguiçoso. Eu não vou orar porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Amanhã eu tenho que acordar muito cedo, então eu não posso orar. Querido, entenda algo. Se você não quer se relacionar com Deus, com quem você vai se relacionar?
Pastor, mas eu não, é complicado, eu tenho que acordar muito cedo. Para mim, particular meu, é muita desculpa para aquilo que Deus já fez na nossa vida. É muita desculpinha para o que Deus já fez. Deus morreu numa cruz. Deus sofreu. Aleluia. Assiste lá Getsemane, o filme. Quem é que já assistiu? Quem é que já chorou assistindo aquele filme? Então dá até raiva assistindo aquele filme. Eu não sou muito de chorar não, mas eu choro quando assisto esse filme. Porque ali eu vejo Jesus sacrificando, Jesus morrendo por nós. E às vezes, sabe o que me revolta? É que eu assisto às vezes aquele filme, eu falo, nossa, eu não estou fazendo é nada. Eu não estou orando é nada. Porque Jesus se sacrificou tanto. Agora você não pode se sacrificar pela sua família? Você não pode entrar uma noite e lutar pelo seu filho? Agora você está vendo o comportamento do seu filho mudando, o jeitinho mudando, e você está lá, é coisa de criança, vai. Agora eu vou dar um de pastor Kleber. Toma vergonha na cara. Sempre quis fazer isso, irmão. Você tem noção? Aleluia. Quarta coisa para você viver um avivamento. Escolha viver uma vida nova. Escolha viver uma vida nova. As coisas velhas ficaram, e eis que faço tudo novo, diz o Senhor. Escolha viver uma nova história. Decida você mudar. Decida você. Querido, decida sorrir mais. Decida brincar mais. Decida sair mais. Decida. Decida. Eu não estou falando que você tem que ficar que nem uma hiena dando risada. Mas eu estou falando que você tem que mudar. Eu estou falando que você decide viver uma nova vida hoje. Decida você viver uma nova vida hoje. Aleluia. Quinta coisa. Para viver um avivamento, todos precisam se posicionar em fidelidade e unidade. Se posicione em unidade. Sua casa precisa estar unida. Sua casa precisa ser fiel. Sua casa. Irmão, a Bíblia diz assim, que casa dividida, Deus não opera. Então sua casa precisa ser fiel. Ser de fiel. E dar-te-ei a coroa da vida eterna. Seja fiel. A sua casa precisa ser fiel. Fiel a quem? Um ou outro. E principalmente a Deus. Seja fiel. Seja fiel a Deus e tenha unidade. Seja unido para as coisas de Deus. Sabe por que o núcleo está lá na sua casa? Para gerar tudo isso. Unidade. Sabe por que tem núcleo? Para gerar unidade, fidelidade. Ser fiel. Pastor, mas eu não quero ser fiel. Então não seja. Só que você vai perder. Porque Você sabia que quem é infiel tem um pai também? É o Satanás. É porque todo infiel é mentiroso. Todo fiel é mentiroso. E quem é o pai da mentira? O chifrudo sem mulher. É ele. Então, quando você é infiel, você é filho do Satanás. Então, querido, eu não estou aqui para te acusar. Eu quero que você entenda, é que você precisa reunir a sua família em unidade e dizer, peraí, a partir de hoje minha casa é unida. A partir de hoje eu vou viver o avivamento. A partir de hoje a minha casa vai viver o extraordinário de Deus. Para de querer, me revolta. Para de viver o natural. Chega de, você não cansa? Tem hora que, querido, eu fico cansado, eu não quero viver o natural. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Você já imaginou você vivendo um sobrenatural? Seu filho está com dor, você vai lá e ora. E ele é curado. Agora você vive o natural. Ai, meu filho está com dor, preciso levar no hospital. Ai, e toca de pirona nele. E taca outro remédio nele. Espera aí, vive o sobrenatural. Vai dar remédio, porque Deus levantou a medicina? Legal, mas ora primeiro. Ora primeiro. Aleluia. Ora. Nós estamos estudando a igreja, os pastores, sobre avivamento. Querido, eu estava lendo um livro aí que eu fiquei impactado. O pastor pregando, de repente ele saía do altar assim, ó. De um avivamento.
e a igreja sendo curada, milagres acontecendo. Imagina eu saindo do altar agora. Você é sincero, você ia sair correndo com medo, né? Você ia. Mas, brincadeira à parte, eu quero que você entenda que você precisa viver o avivamento. E eu vou repetir o que eu comecei a ministrar. O avivamento está dentro de você. O avivamento depende de você. Não depende de ninguém, depende de você. Depende de você se levantar hoje e falar, peraí, sai preguiça, sai desânimo, sai, eu estou me levantando hoje, e eu vou buscar um avivamento. Aleluia, eu vou buscar um avivamento. Você crê nisso, irmão? Aleluia. E última coisa, todos da sua casa precisam temer o poder de Deus. Deus é poderoso, mas as pessoas nos dias atuais estão perdendo o temor a Deus. Querido, o certo está se tornando errado, e o errado se tornando certo. O temor. Então você precisa ter temor a Deus, você precisa transmitir isso para sua casa. Porque quando você se enquadrar nisso que foi ministrado hoje, não tem como o avivamento não vir. Não tem como. É que às vezes, antes, né, eu tinha uma ideia comigo, que quando, avivamento seria o quê? Avivamento seria, eu estar aqui pregando, e um monte de coisa acontecendo, eu imaginava isso. Mas existem vários tipos de avivamento. De repente o avivamento é lá na sua casa. De repente o avivamento vai acontecer através de você, convertendo pessoas que trabalham com você. E Deus está disposto a te usar. Deus está querendo te usar. A prova disso, vou falar duas coisas. Primeiro, pessoas estão te procurando, pedindo ajuda para você. E a ajuda que elas pedem é os mesmos problemas que você está enfrentando. Mesmo problema. Aí você olha e fala, mas... E é incrível. Você consegue ajudar, mas você não consegue resolver seu problema. É Deus te usando, é Deus te preparando para algo maior. Segunda coisa, Deus está te incomodando tanto para você falar de Jesus no seu trabalho, mas você está se escondendo. Deus te incomoda tanto para você falar do amor dele. Aí você olha e diz, mas eu não estou preparado. Querido, se Deus te chama, ponto final. Ele capacita. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Eu me lembro, quando eu fui separado para a classe pastoral, e a primeira reunião, minha primeira reunião, como ingressando na classe pastoral, foi lá na comunidade terapêutica, anos atrás. E eu sentei em volta da mesa, estava calminho, né? E eu sentei, eu olhei e falei, meu Deus. Olhava para o lado, pastor Cláudio. Olhava para o outro, pastor Parecido, pastor Amaury, os pastores. Eu pensei comigo, eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Gente, e aí o pastor falando, os pastores falando da Bíblia e tal. Eu falei, gente, eu nem sabia que tinha isso na Bíblia. Brincadeira. E eu olhava assim, eu falei, meu Deus. Aí eu saí de lá, frustrado. O que era para ser bênção, saí frustrado. Aí no outro dia eu liguei para o pastor. Falei, paizão, aconteceu isso. Aí ele falou, vem aqui em casa. Vem aqui em casa. E aí a gente estava pastoreando, começando a pastorear a igreja lá em Promissão. Aí eu vi na hora do meu almoço, o inimigo se levantando. Aí eu vi, e aí eu cheguei no pastor, falei, pastor, é isso. Aí ele me deu uma palavra-chave, que às vezes pode servir para você. Ele falou assim, entenda algo, quem te colocou naquela mesa foi Deus. Pode ter pessoas preparadas, pessoas formadas, e vai ter, muito mais preparado do que você. Mas se Deus te colocou lá, Deus vai te capacitar, e Deus vai te honrar. O que eu quero que você entenda, é que você é chamado por Deus. Pode ter pessoas mais preparadas do que você, mais formada, mas se Deus te chamou, ponto final. Oh, Ramandarabassuri me cantarai. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.
Senhor, o Senhor nos chamou. O Senhor, meu Pai, nos chamou, Espírito Santo de Deus. Nós fomos improvável. Senhor, muitos olharam para nós e diziam: você não tem jeito, você não vai ser ninguém. Mas o Senhor olhou diferente para nós, e o Senhor nos resgatou. O Senhor nos chamou para viver a sua vontade. E hoje nós estamos aqui, meu Pai, orando pela nossa casa, orando pela nossa família. Deus, pela fé eu já estou vendo o Senhor entrando nesta casa, meu Pai. Oh, aleluia. Irmão, feche os seus olhos. Há uma unção neste lugar. Feche os seus olhos. Leva o seu pensamento lá na sua casa, porque você está aqui, mas o Senhor também está lá. O Senhor está entrando naquele portão. O Senhor está entrando naquela sala e dizendo: filha, filho, que a minha paz esteja convosco. Oh, ricantarabia nabia cheia. Hoje eu entro com a cura matrimonial. Hoje eu entro com a cura familiar nesta casa. Ei, você está aqui, tem gente na sua casa lá precisando de um milagre. Deus está indo lá. Pastor, eu quero sair do meu lugar e quero vir no altar do Senhor. Está esperando o quê? O que eu quero te dizer, meu amigo e minha amiga, meu irmão em Cristo, é que a paz de Cristo já está na tua casa. Seu domingo vai ser diferente. Seu filho não vai ser mais rebelde. Sua filha não vai ser mais rebelde. Sabe por quê? Porque Deus está renovando. O louvor vai estar louvando. Eu quero que meio esse louvor você se entregue. Nós temos 2 minutinhos. Você vai se entregar a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus está lá na sua casa. Oh. A minha vontade é que você sinta o que eu estou sentindo aqui. Querido, meu corpo está tremendo nesse altar. Entenda, Jesus está na sua casa. Você consegue entender isso? Que o Mestre está lá? Que hoje você não vai almoçar só com a sua família, você vai almoçar com Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Vem, Espírito. Vem sarando esses corações aflitos, Pai. Aqui Declare. estou, volto a ti, meu coração. És Deus, Sim, Deus. de amor. Vem, Espírito. Tu és bem-vindo. Sei que tenho teu perdão. Chora pela sua família, chora pela sua casa. Oh, Você vai? Então declare. Eu vou viver. Nós recebemos, Senhor. Faça algo para você viver esse avivamento. Ore pela sua casa. Louve a Deus pela sua família. Eis o teu povo aqui, rendido com o teu fogo vem se revelar a nós, Senhor. Declare. Assopra, Senhor. Assopra o teu espírito, o vento do teu espírito. Tudo que tu tens pra mim, eu vou viver
Santo, por essas pessoas que estão no seu altar. Mestre, eles não vieram aqui por acaso. O Senhor o conduziu neste altar para que uma unção da parte do Senhor venha sobre cada um deles. Eu declaro que o domingo deles serão diferenciados. Assim também a igreja do Senhor, meu Pai, que ora comigo, Senhor, declarando que a família dos teus filhos serão abençoadas, que a casa dos teus filhos serão alcançada pelo Senhor. Deus, há uma graça e um mover do Senhor nesta manhã. Continue, meu Pai, a manifestar no lar de cada um dos teus filhos, porque nós declaramos uma família aliançada com o Senhor. Nós declaramos um casamento aliançado com o Senhor. Deus, que tudo que vem para atrapalhar, tudo que vem para impedir nós de vivermos este avivamento, caia por terra. Senhor, nós desligamos, Senhor, toda palavra negativa. Senhor, toda palavra que penetrou em nossa alma e nosso coração, nós desligamos agora em nome de Jesus. E profetizamos, Senhor, um domingo abençoado, uma semana extraordinária. Deus, eu lhe peço, Senhor, que sobre cada casa, resposta do céu venha, orientação divina venha. É o que eu oro, em nome de Cristo Jesus.